Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje, com o dólar fechando em queda hoje. Aliás, um valor muito próximo de março, quando a gente teve altas constantes do dólar. O Ibovespa praticamente estável hoje, embora o petróleo tenha atingido a máxima nos últimos 5 meses, o barril do petróleo, e, claro, alavancou as ações de Petrobras hoje. As exportações de carne bovina avançaram no primeiro trimestre, aliás, é o melhor primeiro trimestre nos últimos 12 anos. O novo cadastro positivo é sancionado, houve queda na inadimplência também no começo deste ano, é um dado extremamente positivo, diga-se de passagem, a inadimplência caiu em todas as regiões do país. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Aliás, a gente vai falar também sobre indústria 4.0, desafios para a sociedade brasileira. Tudo isso no Cenário Econômico, agora sim, que já está no ar. As commodities puxaram as ações de algumas empresas aqui do Ibovespa para cima hoje. Foi um dia praticamente estável para o Ibovespa, altas e baixas durante o dia, mas nós tivemos alta do barril do petróleo, uma alta constante que vem desde o final do ano passado, mas nessas últimas semanas houve uma alta importante. Hoje também teve alta, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. O minério de ferro também teve procura maior na China e, claro, a China é a grande impulsionadora do consumo de minério de ferro e, claro, aumenta o consumo na China, aumenta a expectativa de consumo, o preço também sobe, isso mexe com as ações da Vale, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha primeiramente no petróleo, para se ter uma ideia. Esse dado aqui a gente está pegando só agora de 2019, mas a alta do petróleo vem desde o ano passado. Vamos lá, no dia 2 de janeiro, no primeiro dia útil do ano, o petróleo estava cotado, esse é o tipo Brent, negociado em Londres, a 54 dólares e 91 centavos, praticamente 55 dólares. Veio subindo, aqui eu tenho o dado de fevereiro, a 62, março 65, ainda em março, no final de março, com 67,97 dólares. No dia 5 de abril, a 70 dólares, ou seja, na sexta-feira. Tivemos o final de semana, hoje o barril do petróleo fechou novamente em alta, com 71 dólares e 7 centavos. Nós estamos falando de praticamente o quê? 16 dólares só neste ano de valorização. Duas vertentes aí tentam explicar ou pelo menos prever o que vai acontecer com o dólar. Nós temos hoje um problema político na Líbia, que é grande fornecedora. Temos provavelmente novos cortes que serão anunciados pela OPEP, a Organização dos Maiores Países Exportadores de Petróleo, e isso obviamente diminui a oferta com a demanda crescente, ou pelo menos com a possibilidade de demanda crescente. Se o mundo não passar por um recuo econômico gigantesco, isso tende a pressionar o preço do barril do petróleo, a menos que você tenha, por outro lado, uma possibilidade de um aumento da oferta do petróleo texano, ou seja, do petróleo vindo do Golfo do México. Isso reduziria, por exemplo, a pressão sobre o dólar, ou seja, são todas essas vertentes que tentam explicar esse momento. Essa demanda era esperável, esse aumento maior era uma expectativa que existia, acabou por se confirmar. Nós estamos tendo, eu repito, desde o final do ano passado, um crescimento do valor do dólar, mas nenhum analista ainda imagina que vai chegar aos 80 dólares como nós tivemos no ano passado. Por isso tudo, nós tivemos as ações, por exemplo, o minério de ferro também subiu hoje com expectativa maior de consumo na China. Isso é extremamente importante. A China tem um detalhe muito particular. A guerra comercial que começou com os Estados Unidos lá no ano passado e que teve implicações severas para a economia mundial, já começa a arrefecer com a possibilidade de um acordo entre chineses e americanos. Com isso, a possibilidade de um crescimento maior da China acontece e, obviamente, você tem um consumo maior de commodities. Boa parte dessas commodities para os chineses é oferecida pelos brasileiros. Mas vamos lá. A Petrobras hoje, por causa do petróleo, teve uma alta de 1,63% do ponto de vista externo, apenas de notícia externa. A Vale cresceu 2,71%. O Banco do Brasil, 0,16%, Bradesco, 0,14%. E o Itaú, que teve praticamente estável, uma oscilação negativa de 0,08%. Se a gente entender agora o Ibovespa, que teve uma alta de 0,27%, isso foi no fechamento, porque pouquinho antes do fechamento estava com 0,08%, ou seja, na segunda casa da vírgula, né? Mas nós tivemos aqui 0,27% a 97.369%. Próximo, portanto, aqui do que a gente viu aqui da máxima do dia, que chegou a 97.742, a mínima foi 610, na verdade é 96.610, a mínima hoje. Se a gente seguir aqui com o dólar comercial R$ 3,84 hoje,
queda de 0,62%. A máxima 3,87 hoje e a mínima, portanto, o fechamento foi muito próximo da mínima em relação ao dólar. Nós não tivemos notícias sobre previdência, esse é o assunto doméstico que mais mexe com o mercado. Obviamente que isso é um compasso de espera do ponto de vista de notícias domésticas. O mercado hoje ficou em compasso de espera e, obviamente, aguardando para saber o que pode acontecer em relação às discussões da reforma da Previdência. Há toda uma expectativa que amanhã o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara entregue seu relatório sem propor nenhuma alteração, ou seja, admitindo a proposta de reforma da Previdência como constitucional. Sobre tudo isso eu converso agora com a Rosiane Kennedy, que está em Brasília. Rosiane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O relator da PEC da Nova Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado delegado Marcelo Freitas, ele afirmou hoje que vai apresentar um parecer com a previsão de admissibilidade total para a proposta que foi entregue ao Congresso Nacional de Reforma Previdenciária. Freitas disse também estar 100% confiante de que essa PEC será aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Ele espera, a expectativa dele, conseguir mais de 40 votos pela aprovação da PEC na CCJ. Isso daria algo superior a 60% de aprovação naquele colegiado. Em relação ao relatório, ele entrega esse relatório amanhã à tarde. A reunião está prevista para as 2h30 da tarde na CCJ. Há toda uma expectativa de como que vai ser o clima dessa reunião. Abordado sobre isso, ele disse que tem sim a expectativa de que a oposição tente obstruir os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça, mas afirmou que isso pode até retardar um pouco, mas não impedir a leitura desse relatório. A respeito de possível clima de confronto na comissão, ele disse que a oposição faz a sua parte e que acha isso absolutamente normal, está preparado para esse tipo de situação. Ele diz: enxergo isso com tranquilidade, a expressão que o deputado relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça afirmou. A respeito ainda desse calendário, Piotr, a gente lembra que a previsão é de que o relatório seja votado entre os dias 16 e 17 de abril na CCJ. E em relação a isso, é um período para todo um trabalho de articulação que Freitas fez questão de ressaltar, inclusive, que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, está diretamente envolvido, já que tem recebido presidentes, dirigentes de partidos políticos e tem recebido esse apoio. A gente lembra que na semana passada, Bolsonaro já conversou com os dirigentes e líderes de 6 siglas, de todos, recebeu apoio sobre a necessidade de aprovação de uma nova Previdência, com algumas sugestões também de alteração no texto. E aí, esta semana, Bolsonaro continua com essas articulações, vai receber representantes de mais 6 partidos, além da própria sigla que ele integra, que é o PSL. Ele vai conversar com os representantes de PR, Novo, Avante, Podemos e Solidariedade. Agora, Piotr, a CCJ é a primeira etapa, como a gente já falou várias vezes aqui, a primeira etapa para a aprovação dessa nova Previdência. Depois, a PEC ainda tem que passar por uma comissão especial, depois ser votada em 2 turnos e para ser aprovada no plenário precisa de no mínimo 308 votos em cada um desses turnos, ser encaminhada para o Senado Federal. Apesar disso, apesar desse longo caminho até chegar ao Senado, os senadores já estão participando e acompanhando essas reuniões na CCJ e na quarta-feira desta semana eles vão instalar uma comissão especial justamente de acompanhamento da PEC da Nova Previdência. É um colegiado que não tem poder deliberativo, mas pode servir para agilizar, é essa a proposta que foi apresentada, é esse o foco desse colegiado, para agilizar as discussões quando chegar no Senado Federal, justamente porque os senadores já vão ter acompanhado como que ficou o texto da proposta de emenda constitucional da Nova Previdência. Piotr? Muito obrigado, Rosiane. Bom, é só para saber se é constitucional essa primeira análise na Câmara. Depois, obviamente, que pode ter julgamento de mérito sobre se é melhor essa ou aquela proposta dentro do projeto que foi enviado pelo governo. Bom, o Banco Central divulgou hoje o Boletim Focus e a pesquisa traz mais uma previsão de PIB para este ano. Vamos dar uma olhadinha nesses dados todos aqui. Eu tenho aqui as expectativas econômicas. Para você ter uma ideia, o IPCA
a previsão do Boletim Focus para a inflação agora subiu para 3,93%. Nós estamos pegando aqui 4 meses, uma semana e agora. Se eu der uma olhadinha no PIB, aqui nós temos uma redução importante. O PIB tem tido um decréscimo a cada semana. Há 4 meses, ou seja, um mês, era de 2,28% do crescimento da economia. Nem o próprio Banco Central imagina isso, mas agora nós tivemos uma pequena redução de 1,97%. Detalhe que, para 2020, pela primeira vez nessas reuniões do Focus, ou pelo menos nessas pesquisas do Focus, o PIB recuou agora de 2,75% para 2,70%. Tudo isso, claro, é previsão do mercado financeiro, dos mais de 100 analistas ouvidos pelo Banco Central. Vamos falar sobre as exportações de carne bovina que tiveram seu melhor primeiro trimestre dos últimos 12 anos. O Maurício de Almeida conversa conosco. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, o ano de 2019 começou muito bom para quem exporta carne bovina. A exportação de carne bovina brasileira no primeiro trimestre agora de 2019 representou 405.700 toneladas. Isso foi um aumento de 2,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2018, foram exportadas 395.536 toneladas de carne bovina. Com esse resultado, agora de 2019, o setor teve o melhor desempenho dos últimos 12 anos. Um resultado certamente que foi muito comemorado pela Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes, que faturou com a venda de carne bovina para o exterior $1,5 bilhão nos 3 primeiros meses, agora de 2019. A China continua sendo o principal país comprador da carne bovina brasileira. E a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes acredita que nos próximos meses esse bom desempenho vai se manter. Ou seja, no segundo trimestre de 2019 também deve ter um bom desempenho na venda de carne bovina brasileira para o exterior. E com isso certamente sempre ajuda a elevação do produto interno bruto brasileiro. É bom lembrar que o agronegócio sempre tem um grande peso no PIB aqui do Brasil. E com a venda da carne bovina, também com a venda do frango e principalmente com a venda de grãos, como a soja e o milho, o produto interno bruto brasileiro acaba crescendo graças ao agronegócio. Voltamos com você, Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos conversar com a Vanessa Casalino agora, porque saiu mais uma decisão em relação ao caso da Avianca. Obviamente que os passageiros têm preocupações, mas a Vanessa tem detalhes sobre essa história aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos. Um plano de recuperação foi aprovado pelos credores. Ainda não tem data marcada para o leilão, que só pode acontecer depois que esse plano for aprovado pela Justiça. Por ele, que foi aprovado na sexta-feira, 7 lotes vão a leilão, as chamadas unidades produtivas isoladas. Entre elas está o programa Fidelidade da Avianca e voos com autorização de pousos e decolagens em aeroportos do país. A Latam e a Gol já demonstraram interesse e disseram que vão fazer uma oferta, cada uma por pelo menos uma unidade, no valor mínimo de $70 milhões. A Azul fez proposta para comprar parte das operações por $105 milhões. Mas antes disso, tudo precisa passar também pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para avaliar se as aquisições comprometem a concorrência no setor. Para garantir a manutenção de operações básicas e o pagamento de salários e obrigações trabalhistas, a Avianca já tinha recebido empréstimos da Azul e de um fundo de investimentos. Esse plano de recuperação aprovado na sexta prevê mais 2 aportes. A Gol e a Latam se comprometeram a emprestar R$8 milhões cada. O primeiro aporte, de $5 milhões, tem que ser feito até amanhã. A Avianca entrou com um pedido de recuperação judicial em dezembro do ano passado. As dívidas da empresa somam cerca de R$2 bilhões e 700 mil. Há 2 semanas, a empresa cancelou 21 rotas e deixou de ter conexões em aeroportos importantes, como o de Guarulhos, aqui em São Paulo, e de Galeão, no Rio. Funcionários da Avianca e representantes dos sindicatos se reuniram hoje para discutir a situação dos profissionais da empresa. Eles querem garantias para pilotos e comissários de bordo e não descartam uma paralisação para pressionar a empresa enquanto essa recuperação avança. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O novo cadastro positivo foi sancionado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida vai disponibilizar os dados dos consumidores com histórico de bons pagadores. E os defensores do cadastro defendem que isso pode proporcionar uma queda nas taxas de juros e, obviamente, um aumento na oferta de crédito ao consumidor.
Quem não quiser ter seu nome divulgado na lista pode requerer a exclusão. Tá? Se você deixa de pagar e vai para o cadastro negativo, você não pode requerer a exclusão. Mas no cadastro positivo, sim, você pode querer. Hoje, o Boa Vista SCPC informou que a inadimplência no primeiro trimestre caiu forte e mostra sinais justamente de recuperação da economia. Vamos dar uma olhadinha nesses dados? Para você ter uma ideia aqui na inadimplência, o primeiro trimestre caiu 8% agora, no primeiro trimestre de janeiro a março deste ano. Nos 12 meses, a queda é um pouco menor, eu estou pegando, claro, dados do ano passado ainda, estou pegando 9 meses do ano passado, uma queda de quase 2%. Se eu comparar março deste ano com março do ano passado, a queda é ainda maior, 10,9%, que demonstra claramente que quando as pessoas recuperam os recursos, elas vão resolver o problema das contas. Somente nesse comparativo, março e fevereiro, é que houve um aumento agora neste ano. Se eu olhar agora por regiões, a inadimplência recuou forte, para você ter uma ideia, caiu em todas as regiões. A maior no sul, depois o centro-oeste, sudeste, nordeste e o norte. Mesmo assim, com 5,4% de queda, o que é extremamente importante. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre a indústria 4.0. Os desafios justamente para o país, para as universidades, para o governo, para os estados. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo. Na sexta-feira da semana passada, nós falamos sobre indústria 4.0, é a quarta geração dessa revolução da indústria e, obviamente, que nós estamos inseridos nisso e há desafios enormes para tentar acompanhar o que já é uma certeza no mundo todo. Para falar sobre o assunto, José Otton Almeida está conosco, da Deloitte. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado, Pedro. O Guto Ferreira, da BDI, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, esteve conosco aqui na sexta-feira. E eu perguntei a ele qual era exatamente o momento brasileiro, levando-se em conta o processo. Ele disse que nós estávamos no meio do caminho, mas que o avanço era necessário e mais rápido para poder acompanhar o mundo. No estudo de vocês dizem aqui que é preciso uma melhor coordenação entre governo, empresas, ou seja, a sociedade precisa conversar mais. E, claro, isso inclui a fonte do conhecimento, que são as universidades, que não raro nós temos problemas sérios no Brasil. Até por questões político-ideológicas, enfim, que não mede exatamente a eficiência. Qual é o estágio dentro da pesquisa, exatamente, na sua opinião, do Brasil nesse movimento de indústria 4.0? Piotr, bem colocado, interessante. Estivemos com o Guto num evento que nós promovemos, que nós chamamos de Industry Transformation Cycle, um evento grande, onde procuramos reunir a sociedade, o governo, as empresas, para poder discutir esse tema durante 2 dias. Foi muito rico, né? Na realidade, a Revolução Industrial ela nasceu em 2011 na Alemanha. Ela é algo recente. E o que é essa Revolução Industrial, essa indústria 4.0? É a internet das coisas, é a junção e a conexão forte entre os ativos, o bem físico, de maneira digital, que vai fazer com que a sociedade tenha uma maior produtividade, que ela consiga, de fato, dar um retorno mais positivo em termos de negócio, e as empresas precisam se estruturar para isso. Então, países como a Alemanha e Estados Unidos já estão em um estágio bem avançado com relação a esse tema. Nosso estudo procurou ouvir mais ou menos 2.000 executivos ao redor do mundo, de empresas de 19 países, que têm faturamento acima de R$1 bilhão, para entender como é que eles estão se comportando. O Brasil ele tem avançado bastante nessa direção, mas aí, na nossa opinião e na opinião do estudo, ainda é um avanço tímido. Ele está muito centralizado nas grandes corporações, que têm capacidade de investimento. Isso precisa descer mais para o chão das demais empresas e da sociedade, né? E aí os desafios são imensos, porque é um desafio de tecnologia, nós precisamos melhorar a nossa questão tecnológica, é um desafio de pessoas, que eu diria que é o principal desafio, é onde está o grande investimento que precisa ser feito. Nós precisamos transformar o ensino e trazer ele para um patamar que entenda esses aspectos novos da Revolução Industrial. Qual é a pegada da universidade nessa história, da universidade brasileira hoje em relação a isso? Ela está lenta? Ela está preenchendo o espaço que dela se espera? Qual é a pegada da universidade especificamente? Eu acho que o impacto ele começa, não na universidade, ele começa um passo atrás. Ele começa no ensino formal. O ensino formal não trata desse tema. Então, nós criamos pessoas e estudantes que não estão preparados para viver esse novo mundo que está aí, que se avizinha. Nós precisamos de pessoas com capacidade analítica, nós precisamos de matemáticos, físicos, engenheiros. Em qualquer profissão, nós vamos precisar de pessoas que tenham capacidade de interpretar
dados, transformar em informação e faça disso um uso eficiente para obter resultados melhores, para entregar à sociedade serviços e produtos de melhor qualidade. E a universidade está na ponta disso, né? Há uma demanda de jovens que estão na universidade por ensino de melhor qualidade nesta direção. Mas essa transformação, eu diria que vai demorar um pouco. Mas se eu tenho a fornecedora de mão de obra qualificada, que é a universidade, a escola como um todo, e ela está um passo atrás... Ela precisa recriar, precisa repensar. Isso e precisa é um peso gigantesco a ser carregado. Demais, e mesmo porque vai haver uma dificuldade enorme em encontrar profissionais qualificados para atender essa demanda que vem pela frente. Ou seja, nós vamos precisar ter centros de inteligência, onde pessoas vão trabalhar com um volume imenso de dados, produzir informações para poder entregar nas organizações e, com isso, produzir resultados que se enquadrar nesse mundo que está em transformação. Né? Como competir num mundo como o que nós estamos vivendo agora se não tivermos profissionais qualificados? Tem uma expressão que foi cunhada para tentar explicar o Brasil que se chama de Belíndia, né? Que é uma mistura de Bélgica com Índia quando a gente fala das questões sociais. Nós temos a nata da Europa e nós temos problemas sérios, por exemplo, de países no meio da Ásia, da África, seja lá de onde for. Nós temos setores que já estão conectados com essa indústria 4.0 que poderiam, por já estarem no país, se conectarem rapidamente aos setores que estão menos adiantados ou mais atrasados para, digamos, trazê-los para essa revolução que ela é absolutamente imprescindível. Existe uma indústria, podemos citar aqui a indústria automobilística, por exemplo. É uma indústria que está muito avançada nesse sentido. Mas ela é formada completamente por multinacionais, né? Mas ela tem operação no Brasil e traz para o Brasil também a sua capacidade de investimento. Por exemplo, uma compra de carro através da internet é uma forma de você acessar essa indústria 4.0. Você faz uma demanda, monta o seu carro, essa demanda chega até a unidade industrial e lá ela é montada em partes e peças, as conexões entre as partes dentro da indústria para fazer. É um exemplo típico, né? E está conosco, está aqui no Brasil. Tem uma série de atividades voltadas a isso. Temos outras indústrias de tecnologia. Tem uma cadeia poderosa. Se a cadeia não atender a mesma lógica, exatamente. Então, quando ser fornecedora. Exato. A indústria automobilística é uma cadeia formadora de mão de obra, né? De capacidade de alavancagem da atividade econômica, e lá tem muito conhecimento. Usei essa como exemplo. Temos outros que poderíamos citar, mas essa é importante porque a sociedade percebe, vê valor nessa cadeia. Imagina, nós queremos criar cidades inteligentes, que nós chamamos aí de Smart Cities. O que é uma cidade inteligente? É uma cidade onde os semáforos estão conectados, a passagem de pedestres, a movimentação de carros sem motoristas, ou seja, carros autônomos. A cidade inteligente é essa cidade que nós estamos vendo nascer aí, que nos próximos anos ou próximas décadas vai ser uma realidade. Né? E isso tudo só é possível porque nós temos essa questão de conectar os elementos que compõem uma cidade. Desde um semáforo até um ponto de calçada, pontos de luz, pessoas através dos seus smartphones. Então, na realidade, essa transformação, essa revolução, ela não se restringe exclusivamente à questão industrial, mas ela está no entorno da sociedade. Né? Entender esse movimento, entender esse contexto vai ser fundamental. E não é possível fazer com que essa transformação chegue até a sociedade, as pessoas, sem a união entre as empresas, entre o governo, a sociedade em geral, a academia participando ativamente desse processo. No nosso evento, nós contamos com a participação da USP, GV, Dom Cabral, diversas entidades, a Trevisan Escola de Negócios, onde essas entidades sentaram e nós discutimos sobre isso. Ouvimos principais players do mercado, grandes corporações, para entender um pouco o momento. E a conclusão que nós chegamos temos muito por fazer, temos muito por andar. Estava lá o Paulo Alvim, estava o Guto, né, discutindo esses temas que foram muito importantes. Mas muita gente disposta. Aliás, não é questão de estar disposto, é uma questão de sobrevivência. Não fazer, não acompanhar essa revolução, significa dizer estar fadado ao fracasso. Zé Elton, a gente vai continuar essa conversa nos próximos dias. E obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, a Deloitte fez esse estudo, o estudo é importante porque pede justamente uma coordenação maior entre o Estado, ou seja, os governos, as empresas e, sim, a fornecedora de mão de obra, que são as universidades do país, independentemente da área que elas atuem, porque a indústria fala com todo mundo. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.